Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Luiz Kawaguchi, colunista de Jogos de Guerra da Gazeta do Povo. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse feriado no Brasil. Eu estou falando diretamente de Odessa, na Ucrânia. E tenho aqui uma convidada muito especial que tenho certeza que todo mundo vai gostar. A Nasta Kutkova, nossa especialista em cultura ucraniana e especialista em literatura. Obrigado por participar mais uma vez, viu, Anasta? Luís, muitíssimo obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui e estou empolgada para a nossa conversa de hoje, porque vai ser interessante. As pessoas vão se interessar bastante por temas que a gente vai abordar hoje. A gente fez uma live aqui há mais ou menos 2 semanas sobre Kherson, a cidade que foi, até então ela estava invadida pelos russos, mas a gente teve uns problemas de conexão naquele dia. Então pedi para a Nasta voltar aqui para a gente falar mais sobre isso. Vou trazer na semana que vem o Ricardo também, para a gente voltar a conversar. Eu tive nesta segunda-feira na cidade de Kherson, que foi libertada pelo exército ucraniano recentemente, na sexta-feira da semana passada. E eu andei conversando com diversas pessoas que estavam lá e elas falaram para mim sobre a tentativa russa de modificar a cultura ucraniana. Então, por exemplo, não se sabia, não se podia nem utilizar a bandeira ucraniana, que a pessoa podia ser presa, a pessoa podia passar por sanções. Então, a gente decidiu falar aqui nesse feriado sobre a questão de cultura. Um país tem ou não o direito de impor uma cultura, a questão dos monumentos, das estátuas, aí os telespectadores devem estar familiarizados, inclusive até no Brasil existe um movimento revisionista que quer acabar com, demolir algumas estátuas. A mesma coisa está acontecendo na Ucrânia e também em países do leste europeu. Monumentos da época soviética estão sendo retirados, destruídos. E a gente vai conversar sobre tudo isso hoje aqui com a Anasta. Antes da gente de eu passar a palavra aqui para ela, a gente selecionou um vídeo, até por sugestão da Anasta, de que mostrou como os habitantes ali de Kherson eles esconderam as bandeiras ucranianas e quando a cidade foi libertada na semana passada, eles tiraram essas bandeiras dos esconderijos e foram utilizá-las. Lucas, se puder, passa aí para a gente esse videozinho curtinho para a gente dar uma olhada. Рідненький. Мокренький, мокренький. Мокрий. Мокрий. Ну, живой. Ну, живой. Мокрый, живой. Не круто. Фу. Отходи. Muito emocionante, eu diria que é muito emocionante porque a bandeira hoje em dia se tornou a representação de força, de heroísmo do povo ucraniano e literalmente da democracia. Hoje em dia a bandeira ucraniana literalmente significa a democracia pelo qual os ucranianos lutam dentro do seu país. Então, esse momento é extremamente emocionante e também isto agora se tornou o símbolo da liberdade. Sempre a Ucrânia tem como a palavra principal volha, ela até dizem que é escondida no brasão da Ucrânia, a letra V, a letra O, letra L e A, volha, que significa liberdade, livre-arbítrio. Então, literalmente, essa bandeira, ela representa a nossa vontade de sermos livres, de termos sempre o poder de construir as nossas vidas e de viver lá onde nós queremos e sempre com os nossos próprios direitos, que nós próprios instalamos.
E isso é muito significativo, porque e tudo isso representado aí na bandeira. A gente vê, por exemplo, no Brasil, como que uma grande parte da população aí tentando pedir mais moralidade, tentando pedir mais ética na política, utilizou a bandeira brasileira também para trazer esse tipo de mensagem, né? Como que uma bandeira pode carregar tanta carga cultural, né, Anasta? Exatamente, exatamente. Sempre a bandeira é uma coisa muito importante porque você literalmente sente parte da comunidade, sente parte do país. Então eu acho que quando um brasileiro vê a sua bandeira, nem que seja no meio da Europa, aí fica feliz porque compreende que é um pedacinho que representa a terra dele. É a mesma coisa que acontece com os ucranianos. Eles veem um pedacinho da sua terra, relembram de onde eles são, quem eles são e porque é que é importante permanecer forte, firme, corajoso e não desistir das ideias da liberdade. A gente está falando de Kherson, essa imagem que a gente viu agora há pouco, aconteceu nessa cidade. Então, para quem não acompanhou muito a guerra da Ucrânia, Kherson é uma cidade no sul da Ucrânia. Até eu vou pedir para daqui a pouco a Nasta falar um pouquinho mais das raízes culturais aí dessa cidade. É uma cidade que tem até um nome grego, né? A gente lembra que o sul da Exatamente, sim, sim. e tinha várias colônias gregas, é por aí, né, Nasta? Exatamente, ela tinha lá muitos séculos atrás, ainda antes de Moscou, colónias gregas, por causa de Távria também, tem a Távria que fica perto da Crimeia. E o Kherson era uma cidade muito importante, era uma cidade ucraniana. Ela tinha duas Sich, que é o que é duas cidades militares de cosacos, ou seja, era uma região onde tinha mais ucranianos do que a gente imagina. Mas depois, com a chegada do Império Russo nesses territórios e de influência da Catarina II, a czarina russa, aconteceu que a cidade virou-se Kherson e diz-se que a história começa pela Catarina II, apesar de que antes da Catarina II lá existiam duas fortalezas, eu vou chamar assim, duas fortalezas, onde ficavam os cosacos. Então, literalmente, é uma cidade já desde o início com raízes fortes de luta pela liberdade, porque como nós sabemos, os cosacos, eles são sobre a liberdade, eles eram militares rebeldes que lutavam pelos seus direitos, eles também queriam ver a independência das suas fortalezas. E algumas vezes eles lutavam contra polacos, algumas vezes contra mongóis, outras vezes até lutavam com os polacos, outras vezes contra. É uma história super interessante, mas o importante ponto aqui é que Kherson é simplesmente uma das principais fontes de onde também surgiam os cosacos. É uma história muito longa deles lá. Então, essa cidade, hoje em dia, ela literalmente devolveu as suas raízes, agora depois de Forças Armadas da Ucrânia conseguirem ter expulso de lá o inimigo, a Rússia. Literalmente demonstra-se que os cosacos estão fervendo no sangue, que esse sangue dos cosacos está fervendo e que as pessoas não desistem simplesmente, que as pessoas estão continuando mantendo as suas raízes, apesar de que durante séculos estava sendo dito que esta é uma cidade feita pelos russos, que esta é cidade com história russa. Sim, a Rússia e a Ucrânia partilham lá a mesma história, mas isto só demonstra que é um pedaço importante eu diria um pedaço importante da Terra, porque a Terra é sempre importante, e é um pedaço importante da Terra para ucranianos, porque, como eu falei, lá ficavam os cosacos. Então, literalmente, as pessoas que vivem lá hoje em dia, eles são descendentes de quem criou e viveu nessas terras. Que era um povo que não era o mesmo do povo de Moscou. Mas falando um pouco do que aconteceu este ano, logo que a Rússia lançou a sua invasão na Ucrânia em 24 de fevereiro agora de 2022, uma das primeiras cidades que caiu na mão dos russos foi Kherson,
Os russos estavam ali na península da Crimeia e subiram em direção ao norte com as suas tropas e invadiram. Foi a única capital de Oblast. Oblast é como eles chamam as províncias, os estados na Ucrânia. E foi a primeira, e na verdade a maior cidade, a maior capital que caiu na mão dos russos. Ela levou, aí teve mais ou menos 6 dias de guerra ali logo em fevereiro, que no dia 3 de março, se eu não me engano, a cidade de Kherson capitulou, ou seja, se entregou aos russos depois de 6 dias de luta, e até então esperavam uma libertação. O que aconteceu foi que a Ucrânia juntou mais ou menos juntou uma força desde julho, uma força que acredita-se aí que teria até 50 mil combatentes experientes que começaram a cercar essa cidade a partir de julho. E na semana passada, os russos, que tinham mais ou menos 30 mil homens ali defendendo a cidade de Kherson, decidiram se retirar. Todo mundo ficou surpreso com isso, porque era um terreno bastante favorável para o russo conseguir defender, ia ser uma luta urbana, o ucraniano ia ter muitas baixas nessa batalha, mas o russo se viu cercado e disse que, segundo o comandante das forças russas, o Sergei Surovikin, ele disse que seria impossível manter a logística, estou falando mais dessa parte militar, ou seja, uma tropa ela precisa de munição, precisa de água, de mantimentos. E os ucranianos, com armas fornecidas pelos Estados Unidos, principalmente o lançador de foguetes HIMARS, conseguiu cortar as linhas de abastecimento e conseguiu destruir muitos depósitos de munição da Rússia. Então os russos falaram, a gente não tem como sustentar aqui, passaram para o outro lado do rio de Dnipro e estão fazendo fortificações daquele lado. Então, desde a semana passada, Kherson está livre. E uma coisa, a Anasta lembrou dessa cidade, assim como eu estou falando aqui de Odessa. Odessa também tem uma história semelhante. Também a rainha Ekaterina teve um papel muito grande no desenvolvimento da cidade de Odessa, né, Anasta? Exatamente, até que nós sabemos que existe um monumento à honra da Catarina II no meio de Odessa, que foi decidido a ser retirado da Odessa, porque você próprio viu o que é que se passava. Eu quero que você conte como você viu o que é que se passava com esse monumento durante o último mês. Ele começou a ser pichado com as cores da bandeira ucraniana e, na verdade, não era a tinta que nem a gente vê o picho em São Paulo, no Rio de Janeiro, com aquela tinta spray. Eles passaram primeiro uma tinta lá que saía e amarraram tecidos com as cores da bandeira da Ucrânia. Mas o prefeito, eu não sei se isso vai acontecer ou não, o prefeito disse que esse monumento vai ser retirado dali. E aí eu lembro, tem vários paralelos, por exemplo, quem mora na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, numa cidade de São Paulo, tem uma estátua muito grande de um bandeirante ali, o Borba Gato. Que os bandeirantes são os colonizadores da época colonial do Brasil, e as pessoas tentaram até incendiar essa estátua, porque por conta de um passado no qual colonizadores foram responsáveis pelas mortes de indígenas. Eu acho difícil a gente julgar com os valores de hoje as ações das pessoas no passado. Essa é a minha opinião. Mas mas concordo que não dá para você simplesmente aplicar essa regra indiscriminadamente. Tem vários monumentos que eu mesmo falo, não, putz, isso daí é de um mau gosto, podia tirar. Mas eu acho que todo mundo tem esse tipo de sensação, mas talvez a gente pensar em que contexto aqueles monumentos foram feitos, né? E eles são históricos, eles são artísticos. Eu queria saber a tua opinião também, Anasta. Como que você vê essa questão dos monumentos? Muito, muito duplamente, eu diria. Inclusive, essa história do monumento do Brasil teve tanta ressonância que chegou até nas notícias ucranianas, para vocês entenderem o quanto foi ressonante. Eu lembro naquela época. Voltando aqui aos monumentos. No geral, para mim o monumento representa uma obra artística,
E, obviamente que eu particularmente sofro quando eu vejo que alguma coisa é vandalizada, porque eu imagino o trabalho que deu a pessoa para fazer e literalmente vandalizar aquilo. Eu diria que quando algum monumento não está sendo bem visto pela sociedade, ele deve ir para o museu. Ou na Ucrânia até poderia ser, isso é a minha opinião humilde, um museu de monumentos antigos como história, porque se fala bastante que nós temos um problema na Ucrânia, a história é esquecida, e daí que a gente sempre desculpa os russos por tudo o que eles fazem na nossa terra e conosco. Qual é o problema aqui? Vamos tirar esses monumentos todos dos russos na Ucrânia, mas e aí? Vamos novamente esquecer a história de todos os 1000 anos que eles nos fizeram e de toda essa história, né, do sangue. Eu particularmente acho que seria justo fazer um parque inteiro com monumentos e com explicações. Esta aqui é a Catarina II. Ela, durante a guerra russo-turca, entrou nas terras ucranianas e decidiu que aqui vai haver 2 cidades russas. Este aqui é o Lenin. Ele tentou fazer comunismo na Ucrânia. O comunismo caiu assim. Eu acho que deveria ir pela questão de educação do povo, porque se vamos ter todos os monumentos, isso é muito bom, sim, nós demonstramos que já a Rússia não tem nenhum poder sobre a Ucrânia, mas de outro lado, a gente também demonstra que nós estamos literalmente ensinando que não existe, nunca passou por aqui, literalmente, porque os monumentos eles também trazem, para mim, eu acho um efeito educacional. E agora, com o contexto de hoje em dia, como você falou, não podemos julgar, mas os ucranianos, na sua maioria, julgam em contexto de hoje em dia e já retiraram muitos monumentos do primeiro em 2014, depois da Revolução do Maidan, e agora, com a guerra, ainda mais foram retirados os poetas russos que estão postos aí, muitos monumentos. No meio do Paris, fica uma ponte. Essa ponte, terceiro, e ela foi feita à honra do czar Alexander III para a amizade de França e Rússia. Quase todos quem passa por essa ponte não sabe. Todos falam, Alexandre III da França, não sei o quê. O Nicolai II, o czar russo, foi ver como essa ponte seria aberta. Ele literalmente pisou nessa ponte. Ele esteve em contato com o presidente da França da época. O czar russo e o presidente da França da época estiveram nessa ponte, fazendo a amizade entre a Rússia e a França. E depois não deu certo, como nós sabemos, lá coisas históricas. Mas ninguém tira essa ponte. E a maioria nem sabe o que é que essa ponte é. Isto também deve-se perceber que passam anos, as pessoas esqueçam o que é que aquela ponte significa e já o monumento passa a representar somente uma coisa artística, tal e qual como essa ponte. Ela só hoje em dia representa uma coisa artística. As pessoas não entre a França e a Rússia, ninguém sabe disso. Todos passam aí para tirar boas fotografias. Então, eu queria falar, eu adoro trazer a Anasta aqui para live dos jogos de guerra, porque ela sempre traz aqui uma ideia diferente. Eu nunca tinha pensado em você pegar os monumentos e colocar no museu. Acho que faz todo sentido, porque de um lado você respeita o lado artístico e de outro você respeita uma população que não quer mais conviver com aquele monumento, né? Eu daria como exemplo a Polônia, por exemplo. A Polônia começou a destruir uma série de monumentos soviéticos. Então eu vi uma imagem ali, por exemplo, tinha um tanque de guerra, um blindado soviético que ficava, é muito comum aqui nessas cidades na Polônia, na Ucrânia, você tem os tanques, os aviões, eles colocam até na entrada nas cidades, nos parques. A Polônia começou a destruir esses tanques. Mas por quê? Porque para a Polônia, a Polônia foi dominada pela União Soviética, né? Que não é que o povo falou, não, vamos ser socialistas, vamos ser comunistas, vamos participar agora da União Soviética porque a gente quer. Não foi assim, eles foram conquistados e aquilo foi imposto a eles. Então eu entendo, por exemplo, que eles não queiram mais ter esse tipo de monumento. Eu passei nessa segunda-feira, passei ontem
em Mykolaiv, e tinha monumentos que você imagina que tinha alguma estátua ali, mas que foi explodido, foi destruído. As pessoas botaram dinamite ali e destruíram aqueles monumentos, até porque eles acabaram de ser invadidos pela Rússia. Não tem como a gente julgar, não, mas é cultura. Eu acho difícil também se você não se colocar nos sapatos dessa pessoa, né, aquela dor que ela está sentindo naquele momento, e ela pode revidar em quem? Vai revidar. Eu quero falar aqui só uma coisinha. Você me fez lembrar de uma coisa importante, agora falando sobre monumentos. De um dos lados, sim, tem essa coisa artística, mas eu olho com os olhos de uma pessoa que viveu em Portugal a maior parte da sua vida. O que é que acontece? Eu esqueço, mas no Mykolaiv, onde você foi, onde a cidade foi várias vezes bombardeada, no meio dos edifícios soviéticos, fica um monumento com um tanque da Segunda Guerra Mundial, da União Soviética contra o nazismo. Tem lá um tanque que provavelmente até pode funcionar. E perto fica a paragem. Provavelmente os russos pensaram que aí existia técnica militar. Eles não viram que isto foi um monumento, também não dá para ver lá de cima, né? E como as árvores ficam sempre à volta do tanque, a bomba, o míssil, literalmente caiu durante o dia em cima ou perto desse tanque. O tanque não sofreu, mas sofreram 12 pessoas. Morreram 12 pessoas na paragem, que estavam naquele momento à espera de ônibus, porque a paragem ficava mesmo em frente a esse monumento. Então, deste lado, faz sentido demolir os monumentos, porque eles matam. Eu não tinha pensado nisso, agora a gente estava conversando e eu comecei a analisar essa coisa aqui. E agora, com essa visão, nós podemos entender a frase dos ucranianos que a Rússia mata. Tipo, literalmente, agora é popular comprar cigarretos, arriscar cigaretos matam, fumar mata e pôr lá Rússia mata. Agora nós podemos compreender o porquê, porque literalmente a gente não pensa, mas eles mandaram porque eles pensaram, tem aí um tanque, provavelmente é militar. Eles não pensaram que aquilo é um monumento instalado pela União Soviética. E em cada cidade existe um monumento de tanque, que foi um dos mais poderosos naquela cidade. Então, aqui realmente temos a questão muito duplo sentido. Eu queria pedir licença aí para o telespectador, para a telespectadora e para a Anasta, para falar um pouco sobre a Gazeta do Povo. Essa aqui, a Jogos de Guerra, a live da Jogos de Guerra, ela é gratuita e sempre será gratuita, mas a Gazeta trabalha com sistema de assinaturas. E eu queria convidar os senhores e as senhoras para dar uma olhada numa promoção que a gente colocou aqui na descrição da live. Você assina a Gazeta do Povo por 99 centavos ao mês, nos primeiros 2 meses, e cancela quando quiser. Indiretamente, você está ajudando aqui a gente a trazer melhores conteúdos para Jogos de Guerra. Você tem acesso à coluna Jogos de Guerra escrita, que sai aos fins de semana na Gazeta. E não só isso, há mais de 40 colunistas e tem acesso ao trabalho de 80 jornalistas que trabalham aí, que dão a alma para fazer a melhor cobertura jornalística do Brasil. Então, queria aproveitar e pedir para todo mundo dar uma olhadinha ali na Gazeta do Povo. Eu peço desculpas que talvez o pessoal possa ter estranhado. Hoje nós tivemos que gravar essa live aí um pouquinho antes, por questão aí técnica, por questão de agenda também minha aqui, e peço desculpas a todos, mas na semana que vem a gente volta com as lives ao vivo, por isso que a gente não está podendo responder aqui os comentários. Queria também fazer um convite. A Condessa Anasta tem um canal no YouTube que é sensacional. Eu estou aqui na Ucrânia, eu estou vendo as aulas de ucraniano que ela está dando lá no canal dela e está sendo super útil aqui para mim. E são divertidíssimas. Queria convidar a todos também para dar uma olhada na nossa descrição e, se puder, dar uma passada lá no YouTube da Condessa Anasta, que é muito bacana, vocês vão gostar, eu garanto. Bom, voltando a falar aqui da questão da cultura. A gente não é só os monumentos, mas tem outros aspectos culturais. A gente vai passar um vídeo agora para vocês que fala sobre foram depoimentos que eu peguei na Praça Central de Kherson. Eu estive nessa segunda-feira em Kherson. Temos aí
são duas senhoras que elas estão falando dessa questão cultural. A primeira delas fala sobre a questão do dinheiro, ou seja, os russos, quando invadiram a cidade de Kherson, eles tentaram impor o uso da moeda russa, o rublo, em vez de usar a grivnia. A grivnia é a moeda ucraniana. Só que o que essa mulher conta é que não tinha rublos suficientes no mercado, então não dava para fazer todas as transações financeiras, não tinha rublos suficientes na cidade, eles não conseguiram injetar esse dinheiro, então a autoridade russa acabou fazendo vistas grossas para esse uso e deixou voltar a usar o grivnia. E a outra entrevista é uma senhora que fala que preferiu. A Rússia também montou escolas com currículo russo, aboliu o currículo ucraniano e começou a convidar os estudantes a irem para essas escolas russas. Só que muitos estudantes, como essa senhora explica, como na casa dela, não foram, preferiram continuar tendo aula pela internet com professores ucranianos, com o currículo ucraniano. E ela fala uma coisa muito interessante, ela fala que ela não consegue falar ucraniano, porque desde criança ela fala russo, mas ela se sente aí no fundo do coração como uma ucraniana. Então, apesar de falar russo, ela não se sente como russa. Então, temos dois pontos aí, o dinheiro e a língua. Como que você vê, Anasta, essa imposição cultural? O que você pode comentar sobre essas falas? Ok, então, falando sobre esse vídeo, ele é muito emocionante, porque também a mulher, ela representa a história, nós podemos ver a história. A União Soviética chegou, ela impôs a língua russa, e esta mulher fala uma coisa muito importante. Ela fala, com o meu coração e a minha alma, eu sou russo falante, eu falo russo, mas eu sou ucraniana, eu sou pró-ucraniana, eu sou para a vitória da Ucrânia. E isto é muito importante, ela também falou, eu, pela questão da minha idade, não consigo tão facilmente passar a falar ucraniano, mas eu sou ucraniana e até não dei os meus filhos para a escola russa recém-instalada em Kherson. Isto demonstra a história da Ucrânia. Literalmente, ainda 30 anos atrás, estávamos na União Soviética, a maioria tinha que falar russo porque isto era mais privilegiado, mais bem visto, mais sofisticado, imposto para nós como algo da classe A, e o ucraniano pode ser da classe A-. Então, tinha aí algumas coisas de concorrência entre esses dois idiomas e as pessoas preferiam falar russo. Por questão também de que, como nós sabemos, a capital da União Soviética era Moscou, então era de prestígio ir para Moscou um dia e estudar lá e saber bem a língua russa para ter uma carreira mais emblemática, vamos falar assim. E esse vídeo, ele demonstra a história e ele demonstra que as pessoas, elas se identificam como ucranianas. Não importa se fala russo ou ucraniano na Ucrânia, você é ucraniano e você é o cidadão de um país livre, de um país que está combatendo pela sua liberdade. Isso traz uma certa polêmica. Talvez algum dos leitores esteja se perguntando, algum dos telespectadores, mas e as pessoas que são pró-Rússia? E as pessoas, eles existem, sim, existe muita gente que, principalmente nas províncias mais do sul e do leste da Ucrânia, há uma população que era favorável à invasão russa ou à ocupação russa. Eu não sei dizer em porcentagens, eu ousaria dizer que não são a maioria. Até uma fala que a Anasta trouxe na outra live, eu queria resgatar que as pessoas estão preocupadas com os bens que elas criaram, ou seja, as casas que elas têm, os carros, as coisas que elas compraram. Elas não estão tão preocupadas, né, com se elas estão servindo ao governo russo ou ao governo ucraniano. Então você tem, de fato, você não tem uma unanimidade, mas a gente está falando, eu entrei em Kherson, vi uma população muito grande, pelo menos as pessoas que decidiram não ir embora
com a aproximação das tropas ucranianas, ficou muita gente lá, e é essa identidade cultural que eles querem preservar. Eles estavam com medo de terem a sua identidade cultural apagada. Eu entrevistei também o ministro da Educação ucraniano na semana passada. O nome dele é Serhiy Skarlets, e ele estava, como eu perguntei para ele, ministro, como que vocês veem a questão do ensino da língua ucraniana? Vocês têm muitas cidades no sul que as pessoas na rua falam só russo. Inclusive, eu conversei com um professor aqui, universitário. Inclusive, eu conversei com um professor universitário aqui na cidade de Odessa, e ele falou: olha, eu tenho que dar aulas em ucraniano agora, só que é muito mais difícil, porque o meu léxico, o meu vocabulário, ele diminuiu muito. Eu só sabia falar russo, agora eu tenho que aprender ucraniano e eu tenho muita dificuldade. Como que vocês vão fazer? Eu perguntei ao ministro da Educação. Ele disse: olha, de fato, nós mudamos todo o nosso currículo em todas as cidades para ucraniano. Tem algumas diferenças entre o russo e o ucraniano. Isso a Nasta pode falar muito bem, quem for no site dela vai ver os vídeos sobre isso. Mas o ministro disse: nós vamos ensinar ucraniano como é a parte do nosso currículo escolar, mas a gente não vai proibir as pessoas de falarem russo nas ruas. Não tem o menor sentido a gente fazer isso. Como que você vê essas declarações do ministro, Anasta? Bom, aqui também, mais uma vez, um duplo sentido muito forte, igual aos dos monumentos. Vamos falar sobre pessoas. Nós sempre falamos sobre a pessoa. Aqui, quando a gente fala sobre pessoas, literalmente, você falou muito bem, não dá para expor uma posição pró-russa, pró-ucraniana, mas pró-pessoas. Se nós estamos falando sobre o conforto das pessoas, elas sempre precisam de ter o conforto, porque a vida deles é a coisa mais importante que existe. A vida de um ser humano é o mais importante que existe, e o conforto dessa vida também é uma das coisas mais importantes, porque viver mal não ajuda a ninguém, não ajuda a economia, não ajuda ao desenvolvimento do país e etc. O que é que acontece hoje em dia? Assim, antigamente, quando eu ainda estudei, quase a maioria das escolas ela continha aulas lecionadas em russo e aulas de russo e literatura russa. E isto fazia com que as pessoas podiam escolher mandar a sua criança para uma escola que lecionava em russo, ou mandar para uma escola que tem turmas que são lecionadas em russo ou em ucraniano. E as pessoas escolhiam, tinham o poder da escolha, e dependendo da região da Ucrânia, nós podíamos ver estatísticas que algumas, por exemplo, tinham só uma escola que tinha uma turma aí de russo, como por exemplo as regiões de Ucrânia que fica mais perto de Polónia, quase não tinha escolas russas lá, não existiam. As pessoas estudavam em ucraniano. Era muito complicado encontrar lá lições em russo. E a mesma coisa acontecia, só que oposta, no leste da Ucrânia. As pessoas privilegiam as escolas que lecionam em russo, porque primeiro sim é mais fácil, o cérebro já está habituado, você se sente mais confiante quando você fala. A nossa personalidade muda de acordo com a língua. Cada língua nova é a nossa nova personalidade. Em alguma língua a gente soa mais confiante, em outra menos confiante. Então depende. Agora, a língua, para vocês entenderem, na Ucrânia, ela tornou-se um ponto importante, uma arma. Agora a nossa língua se chama de nossa arma, da arma ucraniana. E ela é imposta, literalmente, imposta muito, tipo, você tem que falar ucraniano. E não até pelo governo, mas pela sociedade de ativistas. Tem muitos ativistas aí, especialmente na internet, que falam: ai meu Deus, vocês ainda falam a língua dos ocupantes e não sei o quê. Mas essas pessoas, elas esqueçam que literalmente, independentemente se a pessoa fala russo ou ucraniano, ela continua cidadã da Ucrânia.
As pessoas estão esquecendo disso. E muitas vezes eu vejo que as pessoas chegam a um nível de raiva gigantesco e começam a entrar nas leis da guerra, que é quando... O que é a lei da guerra? Inoficialmente, aquilo que eu vejo são coisas muito fortes, então literalmente pessoas, peço imensa desculpa, mas são coisas fortes que devem ser ditas. Durante a guerra, existem ativistas, né, pro essa guerra, etc. E eles fazem com que as pessoas que são mais inteligentes, mais belas, podem ser mal vistas por outras pessoas. E as pessoas simplesmente, umas, podem julgar as outras. Essa informação não vai ser confirmada, como, por exemplo, já aconteceram um caso que eu sei, que uma professora falou mal sobre a outra professora e a outra professora foi despedida. Mas ninguém sabe se foi a verdade. Simplesmente podia ser a questão da inveja. A lei da guerra é sobre isso. Quando a guerra entra na casa, as pessoas que têm inveja das outras podem finalmente abrir a sua boca e literalmente tirar o poder das outras. Isso também não é só a guerra contra a Rússia, é guerra dentro, entre várias pessoas também, de poder, debaixo do sol. Todos querem ser privilegiados, isso é super normal na sociedade. Quando você está num negócio, você tem concorrentes e você tem que concorrer, né? Simplesmente. A mesma coisa acontece com essa coisa de que eu vejo as pessoas nos comentários uns aos outros falam coisas que eu acho ridículas e eu quero muito que o meu povo para com essa disputa toda. Mas uma coisa eu vejo aqui muito bem, eu vejo que ucranianos e russo-falantes na Ucrânia, eles todos querem que os filhos já falem ucraniano, para que sejam esclarecidas as fronteiras. Porém, como eu falei, é muito complicado de passar de russo para ucraniano para uma pessoa que viveu toda a sua vida falando russo. E de outro lado também, se uma pessoa é boa, ela vai continuar boa, independentemente da língua que ela fala. E muitas pessoas ativistas, elas acham que com a raiva que elas têm, que elas expressam, elas vão ajudar as outras pessoas a passarem mais rápido a falar a língua ucraniana. Mas, na verdade, nós ainda vamos ver o que é que vai acontecer. Nós ainda vamos ver o que... porque tudo isso é uma questão muito polêmica. Eu já imagino os comentários polêmicos e eu gostaria de os ler. Por favor, comentem lá embaixo, colocam gostosinho, joinha e façam lá as discussões. O que é que vocês acham dessa questão de língua? Porque a minha opinião é uma e eu ainda posso trocar ela. Talvez eu não tenha apresentado direito, quem não viu as nossas lives anteriores, a Nasta, ela nasceu na Ucrânia, nasceu em Jitomir, ali na região central da Ucrânia, estudou na Ucrânia, mas depois se mudou para Portugal, por isso que tem esse sotaque português aqui, para quem não conhece a Nasta. E ela é super especialista, ela estuda literatura, estuda a cultura ucraniana. Eu concordo, eu acho que eu vejo uma tentativa do governo de, a longo prazo, tentar. Olha lá. O que é isso? O livro para crianças sobre a Ucrânia, aqui fica o nosso hino da Ucrânia, e dentro desse livro ficam várias explicações sobre a cultura ucraniana, sobre como é que funciona, sobre várias regiões, quais são os aspectos culturais de cada região, quem foram os grandes ucranianos na história. Como vocês podem ver, eram muitas mulheres. A Ucrânia, eu consideraria que é sobre o matriarcato. O que é que os ucranianos fizeram para o mundo? Dizem que o raio-x também foi inventado agradecendo aos ucranianos. O balão aqui, todos nós gostamos de ver. Também dizem que foi inventado agradecendo aos ucranianos. Várias coisas assim, é um livrinho pequenino, bem fininho para crianças. Só assim, sobre a cultura, um pouco sobre a cultura. Com certeza, deu vontade de conhecer mais. Eu acho que esse movimento do governo ucraniano de impor um currículo apenas em ucraniano é uma tentativa de, a longo prazo, você mudar essa cultura das regiões mais sulistas da Ucrânia. Não que eles vão... Eu acho que você luta uma guerra, como até a Nasta falou, não só com as armas, mas você luta com a cultura também. E quando você tira
o russo do currículo, você está pensando que provavelmente essas gerações de agora vão continuar falando russo, mas a cada vez menos vai ter pessoas falando russo. Isso vai diferenciar mais os dois países e mostrar aí que tentar acabar com, a gente lembra que uma das justificativas que o presidente Vladimir Putin deu para invadir a Ucrânia é que seriam aí que a Ucrânia não existiria, que seria tudo Rússia. E quando o ucraniano ele muda o seu currículo, olha, a gente tem uma língua diferente, ele está tentando lutar contra essa justificativa, falando, não somos uma coisa só, nós existimos, nós temos a nossa própria cultura. Mas aí entra uma coisa mais polêmica também. Muitos autores de literatura russo foram banidos do currículo ucraniano. Ficaram 3 só grandes autores russos, e o resto, que antes povoava, tinha aí uma quantidade muito grande de autores russos ensinados nas escolas ucranianas, não tem mais. Inclusive, eles tiram autores que identificavam aí a Ucrânia como parte da Rússia. Eles não querem que as crianças leiam mais esse tipo de livros. Se a gente for fazer um paralelo com o Brasil, é isso que está também sendo discutido no Brasil, ou seja, a escola tem que ser apolítica ou não tem que ser apolítica, ou seja, você tem que ter uma carga política no ensino, ou ela tem que ser totalmente imparcial? É difícil, né, chegar a uma conclusão. O que você acha, Nasta, dessa retirada dos autores russos, de muitos autores russos? Se você puder explicar mais para a nossa audiência quais são os autores que ficam agora, que ainda podem ser ensinados também. Sim, são 3 autores, que é Tolstói, Dostoiévski e Pasternak. O Pasternak, ele viveu algum tempo na Ucrânia e provavelmente é por isso que ele não foi banido. Alguns autores ucranianos que escreviam em russo também foram banidos, inclusive por questões da língua e das suas expressões de ideias. Muitos museus fecharam-se, por exemplo, o Bulgakov, que escreveu obras literárias fundamentais para a literatura mundial, que é Mestre Margarita. Para quem ainda não leu, eu realmente recomendo muito ler pelo menos uma brief story do livro, ler sobre o que é o livro, vocês vão gostar da ideia. Ele não gostava da União Soviética e, apesar disso, foi banido, para vocês entenderem, mas também não gostava da União Soviética, ele também não gostava de alguns conceitos da Ucrânia independente. Ele falava que a mudança de língua é uma coisa feia. Ele literalmente tinha lá várias expressões dele e por isso ele foi banido. Agora, apesar de que toda a sua vida ele viveu em Kiev, ele nasceu em Kiev, ele tem museus em Kiev, é uma pessoa de Kiev, da Ucrânia. Mas, por causa das suas ideias, ele foi literalmente retirado. Tudo, absolutamente tudo que agora há na Ucrânia é a nossa arma. É a arma dos ucranianos. Língua, idioma, educação, livros, escola. Agora não há uma coisa, nós não podemos falar escola fora da política. Agora a escola também se torna uma arma. Absolutamente tudo é uma arma agora. Infelizmente, sim. Agora, as crianças já não vão estudar como antes, que vinham para a escola só para obter comunicação, hábitos de comunicação, de pesquisa, hábitos de física, química. Não. Ainda em 2017, começaram a incluir que na escola ucraniana deve aumentar as horas de aulas de ucraniano e aulas de educação física. Para quê? Vocês entendem que é um país em guerra, quando vocês veem quais são as disciplinas principais. Durante a União Soviética, por exemplo, as disciplinas principais eram física, química, era tudo virado para negócio de escalação de engenharia, de espaço cósmico, ciências, isso era virado para lá. As pessoas tentavam incentivar nas outras pessoas essa vontade de ser engenheiro, eletricista, era muito uau, tipo, todos queriam. Nós tínhamos aquela coisa na União Soviética, quem você quer ser? Eu quero ser cosmonauta, todos queriam ser cosmonauta. Agora a Ucrânia está indo contra o comunismo com métodos comunistas, eu diria assim, também é muito polêmico, mas eu vejo isso. Com métodos comunistas estamos lutando com o comunismo. Então, um dos métodos do comunismo é literalmente também impor. Agora vai ser outra coisa, educação física, literatura mundial. Agora a literatura russa vai entrar na literatura mundial. Antigamente não era assim, nós tínhamos uma aula à parte, educação, literatura russa. Ou seja, como se ela fizesse a parte da cultura ucraniana.
Hoje em dia, não, tudo vai ser separado. E eu aqui queria citar uma coisa, eu sempre esqueço e quero citar. O Lenin, ele falou uma coisa: se você quer tomar o país, toma o telefone, telégrafo, estações ferroviárias, pontos e correios. Literalmente, basta só tomar a rede, basta só tomar o correio e pontos, e você tem o poder sobre algum país. É o que ele fazia no início da capturação da Ucrânia. Essas regiões do Donetsk, Donbass, que ele literalmente ele tinha lá pontos, tinha instalado lá várias coisas assim para capturar aquelas regiões. E voltando sobre esse tema das escolas, então a escola hoje em dia vai ser também uma arma futura para a defesa da Ucrânia. E eu não sei se vai ser uma defesa com armas, né? Eu não sei se as crianças daqui a 18 anos vão ter que de novo lutar contra a Rússia, eu espero muito que não, mas mentalmente vão ter que, literalmente, com aquilo que eles vão aprender hoje em dia, lutar mentalmente, fazer uma nova história, criar uma nova história. Eu achei muito interessante isso que você comentou sobre o método comunista. Na verdade, no Brasil fala-se muito do gramscianismo, ou seja, Antônio Gramsci, que diria que o comunismo ele deveria chegar ao poder não pela força das armas, mas pela dominação cultural. Então se debate muito isso no Brasil também hoje, quando fala assim, escola sem partido, foi uma expressão que teve muito apelo durante o governo do Jair Bolsonaro, ou seja, você não ter uma educação política partidária dentro das escolas, até porque essa, como você falou, foi uma ferramenta que foi desenvolvida aí dentro das ferramentas comunistas, né? E muita gente vai contra esse tipo de atitude. E uma coisa, você falou da questão dos telégrafos. Uma das primeiras coisas que reclamaram ali, que o povo reclamou em Kherson, falaram: olha, os russos foram embora aqui, eles explodiram a ponte para os ucranianos não poderem segui-los na retirada deles, mas eles explodiram a nossa antena de TV. A gente não vai conseguir mais assistir televisão agora, porque passavam programas em russo e com propaganda russa, não passava mais a TV ucraniana. Antes deles irem embora, eles explodiram a antena de TV para que não pudesse passar mais os programas ucranianos também. Isso é simbólico, né? Como que você lê essa explosão da antena, Anasta? Você está falando na questão de que eles explodiram para não mostrar a TV russa ou a TV ucraniana? A TV ucraniana dá para... A ucraniana não poder voltar, para não ter TV ucraniana, para eles terem que reconstruir. Para não poder voltar a TV. Oh, isso é óbvio, porque literalmente ficam sem televisão. Vá lá, vocês têm que pensar, e na cabeça deles eles estão fazendo uma grande coisa, literalmente, tipo, aleluia, explodimos a coisa mais importante, eles não... Zelensky foi lá ao vivo, ao Kherson, porque agora não há televisão e ele vai aparecer ao vivo. Exatamente. E falando um pouco da língua ainda, a Nastra preparou para a gente uma apresentação aqui, e por que a Nastra tem uma letra aí em ucraniano que as pessoas estão tatuando agora na pele? Que história é essa? Conta um pouco para a gente, o que é isso? Durante a invasão da Rússia em Mariupol, vocês conhecem onde é que fica o Mariupol? Eu acho que quem segue a guerra sabe, conhece. Muitas vezes as pessoas deixavam grafites em cima dos monumentos, prédios, letra ucraniana Yi. Ela literalmente é o símbolo do idioma ucraniano, Yi. Ela fica no meio da palavra Ucrânia, Ucraína, e esta letra, assim falavam os ucranianos, matava os ucranianos na ocupação russa, porque os russos não aturam a língua ucraniana. E eu não posso julgar absolutamente se é assim ou não, mas depois disso, depois dessa ressonância, vamos falar assim, aconteceu que as pessoas começaram a tatuar a letra I em todo lado, nem que seja uma tatuagem pequena. As pessoas começaram a tatuar nas mãos, nos braços ou em grande. Aparece aí no PDF que eu mandei. E essa letra, ela agora significa luta. Sim. Ela significa luta?
Sim, ela significa luta e resistência. Luta, resistência e honra aos heróis que morreram pela Ucrânia. Então você vê até no idioma, assim, se traduz, né? Eu acho que essa guerra ela vai ter um impacto tanto na cultura ucraniana, enquanto a gente vê o I do lado ucraniano, a gente vê a letra Z do lado russo, né? O alfabeto russo nem tem esse Z, mas a gente lembra que eles utilizaram para. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso. Você falou uma coisa tão fundamental, tão interessante e tão nova. Exatamente. O Z ele era usado para identificar alguns veículos militares russos, perdão, que desceram da Bielorrússia em direção à Ucrânia, e eles tinham lá até era uma questão bem pragmática para um não atirar no outro, mas eles usavam essa letra Z e usavam outras letras em outras frentes de batalha também, mas o Z, assim como o I da Ucrânia, o Z ficou bastante famoso na Rússia e as pessoas estão fazendo joias, as pessoas estão fazendo esses Zs, eles estão usando pintado nos seus, estão usando adesivos nos seus carros, né, com esse Z, e acaba virando uma guerra de propaganda também, né, ou seja, a gente é simbólico quando Exatamente. explode uma antena de televisão, mas você tem aí tudo isso atuando como a questão da propaganda. E eu até iria até um pouco mais a fundo nessa discussão. Eu estava conversando, ontem conversei com muitos jornalistas e conversei com algumas autoridades ucranianas também, e uma coisa que eles levantaram foi o seguinte, é uma questão ideológica. Para a Rússia, ela tem um regime que é autocrático, ou seja, você não é uma democracia de fato. E você vê uma democracia começar a dar certo no país vizinho, num país que até então seguia o mesmo regime que o Vladimir Putin segue, é muito complicado. Eles não querem, talvez eles não precisem nem desse território que eles estão, que eles ocuparam na Ucrânia, mas incomoda muito a eles ter um país democrático ali do lado do país autocrático, ou seja, os russos podem começar a olhar para falar, opa, a democracia dá certo, ali se dá certo na Ucrânia, por que não dá certo na Rússia? Por exemplo, a mesma coisa em relação à Bielorrússia. A Bielorrússia tem um sistema parecidíssimo com o da Rússia, do presidente Putin, só que se ele é contestado, inclusive ele foi contestado aí algumas manifestações recentemente, no ano passado, mas o presidente Lukashenko, que é um presidente autoritário também, quando ele acaba ajuda para a Rússia manda dinheiro, manda ajuda militar para ele conter as manifestações. Só que não tem nenhum país para ajudar a Rússia, né? Então a Rússia tem medo de. Eu estava pensando, demonstra-se assim um grande patamar de ajuda vinda da Europa para a Ucrânia, mas nós não podemos esquecer que a Rússia ela tem apoio de quem ela tem apoio? Espera aí. Ela tem Lukashenko, do governo da Hungria também. Ele tem, e agora ele tem apoio econômico da China, apoio econômico da Índia, e ele tem um apoio aí bastante grande da Coreia do Norte também. Vimos recentemente o Irã fornecendo drones para a Rússia e conversações. Exatamente, iraniano. Eu falei a Síria, tipo, não sei, eu imaginei, fica geograficamente lá onde ficava a Síria. Exatamente, iraniano. Porque agora muitos dos drones é Shahed. Eu não sei, eu acho que todas as pessoas pesquisam simplesmente Shahed, Hessa Shahed 136. Esses drones estão agora, literalmente, lá naquela semana em que o Kiev foi bombardeado, né? Foram os Shahed que bombardearam. Você literalmente esteve em todos os ataques grandes da Rússia e Ucrânia. Totalmente. Você sempre está no meio das situações mais importantes.
Ai, meu Deus. É muito triste essa guerra. Eu fico muito triste com essa guerra porque eu vejo o sofrimento das pessoas dos ambos lados. Eu vejo dos ambos lados o sofrimento das pessoas e eu acho que as pessoas boas no mundo, nem do lado da Rússia, nem do lado da Ucrânia, merecem isso. Literalmente é uma guerra tão sem noção, sem sentido, que eu fico triste, eu fico triste. Nós podemos falar sobre o globalismo, podemos falar sobre. Eu já imagino os comentários. É, Podemos falar sobre o o pessoal globalismo, vai essas falar coisas que a gente todas. apoia os Estados Unidos, né, gente? Você criticar a invasão da Ucrânia não significa apoiar os Estados Unidos. O mundo não é binário. Já deve, mas continua, Nasta, por favor. É exatamente aquilo que você falou. Então, eu imagino que depois dessa live vai haver muito comentário. Ai, ela é contra a Rússia. Ai, não sei o quê, é muito pró-ucraniana. Mas, gente, obviamente que eu estou feliz que o Kherson foi literalmente retomado, que as pessoas podem viver a vida que elas querem. Vamos assim falar, pelo menos um bocadinho sentir o ar. Eu imagino o susto das pessoas quando você vive durante 30 anos no país país A, e depois de repente chega o país B. E você, como aquela coisa dos rublos, nem tinha rublos suficientes. Porque a invasão de outro território, ela necessita de muito recurso. Não é só tomar o território, você tem que arranjar lá uma vida para que todo o resto queira ter essa. E eles não fazem isso. Eles não chegam lá literalmente fazendo lá o Dubai. Uhum. E nisso também eu, para as pessoas que estão me escrevendo comentários agora, tipo, tudo, eu já imagino isso. Mas comentem, por favor, tudo, negativo, positivo, e eu quero ver todos os comentários, pode ser mudar a minha opinião ou não. Mas é um ponto muito importante para pensarmos. Não fazem Dubai. Eles não chegaram, as mulheres não falaram, meu Deus, rublos custam como dólares. Eles não falaram isso. É o ponto aqui, é um ponto muito importante. A pessoa, ela quer viver num país economicamente estável, ela não quer. Vocês têm que compreender, as pessoas não são burras, elas compreendem que se elas vão viver durante a invasão de algum país B ou letra A, isto significa que a pessoa não vai conseguir emigrar, a pessoa não vai conseguir fazer um negócio livre, não vai conseguir dar uma educação boa aos filhos, ela vai ficar presa àquele rublo. O rublo que foi instalado em Donetsk, em Donbass, ele só funciona em Donetsk e Donbass, não é o rublo. Tipo, como existe o dólar australiano, dólar americano, a mesma coisa, tem o rublo de Donetsk e tem o rublo da Rússia. São dois rublos diferentes. Você não é uma pessoa livre. Você não chega com mesas tipo, oh, é complicado, literalmente. Então, aqui, sempre penso nas pessoas, sempre penso nas pessoas. A gente não falou de religião. Religião também tem um peso nessa guerra cultural, mas os dois, tanto Rússia quanto Ucrânia, professam a religião ortodoxa, mas tem algumas diferenças, né, Anasta? Quais são as diferenças? Nós somos ortodoxos, o que significa que somos cristãos. Muitas pessoas pensam ortodoxa e tem aquela cúpula meio redonda, significa muçulmano. Eu já ouvi notícias assim, tipo, meu Deus, somos todos cristãos, o que é que se passa aí? Bom, assim, o que é que acontece? Com a chegada do presidente Poroshenko na Ucrânia, nós obtemos o Thomas, que é muito importante para nós, para obtermos. Nós tínhamos dois patriarcatos, igrejas de patriarcato russo e igrejas de patriarcato ucraniano. Hoje em dia, apesar de que o ucraniano está sendo uma arma, o idioma ucraniano está sendo a nossa arma, existem igrejas e muitas que continuam a ler em russo. Elas têm o direito a isso, graças a Deus. Eu também acho ridículo se as pessoas forem separadas pela questão de idioma. Eu falei já isso meia hora atrás, mas para mim é um tema muito dolorido e eu acho injusto alguns chegarem nos outros e só por questão de idioma falarem, ai, vocês não merecem a Ucrânia. Porque é que a pessoa não merece a Ucrânia se ela fala russo? Não faz sentido. Então existiam dois patriarcados, o patriarcado de Moscou e o patriarcado de Ucrânia. E durante o Poroshenko, que foi em 2017, 2018, ele fez com que a Ucrânia se separou do Patriarcado de Moscou e tornou-se uma igreja à parte. Hoje em dia, a igreja também faz parte da nossa, vamos falar assim, arma. Daqui a pouco vai fazer ainda, mas ainda as notícias não chegaram até lá, mas ainda vai, eu acho.
Sim, sobre a religião, se é diferente, eu não posso falar que é muito diferente. O Deus é o mesmo. Nós somos todos cristãos, eu não vejo grande diferença. Talvez, talvez algumas tradições ucranianas que entraram na igreja ucraniana, mais antigas, mais pagãs, que os russos não conhecem, sim, acredito que sim, nós celebramos mais. O nosso Natal é diferente. O nosso Natal, por exemplo, na Ucrânia, você anda pelas casas e canta. Igual no Halloween da Irlanda, as crianças andam, cantam, recebem doces. Nós também temos isso. Nós cantamos no Natal, a gente chega, a gente canta, recebe doces, se veste de cabra. Parece com De Halloween. cabra. Na Rússia isso não acontece, eles não sabem, eles tentam imitar, especialmente depois do início da guerra, as pessoas ficaram chocadas que para apoiar os ucranianos que vieram para a Rússia, a serem resgatados da Ucrânia pela Rússia, os russos gravaram em russo canções ucranianas. E obviamente que os ucranianos tipo, ataque cardíaco, meu Deus, música ucraniana em russo. E eles usaram crianças para isso. Eles usaram crianças a cantar músicas ucranianas em russo, para apoiar os ucranianos que vieram para a Rússia. Teve muita gente que saiu da Ucrânia e foi para a Rússia. Em Kherson, por exemplo, Sim. acredita-se que 70 mil nas últimas semanas, a cidade tinha 300 mil, 70 mil viram o exército ucraniano se aproximar e foram retirados para a região da Rússia. A Ucrânia protestou, é claro, falou: isso foi contra a vontade dessas pessoas. Mas pelas entrevistas que eu fiz, muita gente foi por livre e espontânea vontade, sim, para ir para o lado da Rússia. Eu já ia falar que isto também é decisão das pessoas. Vocês têm que compreender também que muitos têm familiares na Rússia. Essa guerra, ela é dolorida não é só porque Ucrânia e Rússia, países diferentes, não sei o quê, tem muito parente ou alguém que trabalha na Rússia, ou até por questão de que a Ucrânia vai estar instável agora e as outras pessoas estão pensando, nossa, a Rússia vai estar pelo menos mais ou menos. Porque a Ucrânia, nos próximos anos, vamos ser honestos, isso vai ser uma levantação muito complicada. E também outra coisa, na Ucrânia você não consegue sair do país se você é homem, não tem como, temos a lei marcial, e se você é homem e quer sair via Rússia, você consegue fazer isso. Apesar de que, por exemplo, a mídia ucraniana fala que os russos, eles tratam muito mal, os ucranianos veem-se, têm tatuagens de Azovstal e não sei o quê, mas eu particularmente posso-vos confirmar que um grande, enorme, gigante número de homens de 19 a 22 anos que vieram de Mariupol via Rússia, da Ucrânia via Rússia, conseguiram escapar para depois Irlanda e outros países. Ou seja, a Rússia deixa as pessoas saírem, ela não os presa. E o nosso governo, ele não fez a guerra, né? não proclamou a guerra, mas ao mesmo tempo está aumentado cada 90 dias a lei marcial e a mobilização total. E para você entender que foi tomada a lei agora, nesses 2 dias, durante essa semana, hoje é segunda-feira, foi tomada uma lei em que até os deficientes agora não têm o poder de sair da Ucrânia. E por que os homens não podem sair, literalmente? Por que os homens não têm direito de sair e mandar o dinheiro para as suas mulheres que estão agora na Ucrânia? Por que todos têm que ficar pobres ou ir para a linha de frente? O ser humano quer viver, literalmente. Então eu acredito que 70 mil pessoas podiam sair e algumas por livre-arbítrio, não só por causa de várias questões. Todas as pessoas têm os seus pensamentos, as suas coisas, então isto é que há várias questões. As pessoas tomam muito perfeccionismo em tudo, ou é branco ou é preto, ou é ucraniano ou simplesmente não existe. E na Ucrânia existe aquele provérbio: você está conosco ou você está contra nós? Não tem terceira hipótese. Eles não pensam que a pessoa está querendo viver simplesmente confortavelmente a sua vida e esquecer dessa toda a polêmica que está acontecendo. E isso deve ser tomado também como algo do cotidiano. A gente caminha para o final da nossa live. Eu acho que um aspecto muito importante, cultural, e que a gente pode ver dentro da perspectiva do conflito, da geopolítica, é a noção de liberdade. Ou seja, a gente vê na Ucrânia uma democracia,
Uma democracia que está se fortalecendo, não é uma democracia totalmente desenvolvida ainda, mas é uma democracia que é um país que preza pela liberdade. Você pode, a gente tem esse problema que a Anasta acabou de citar, é uma lei marcial, você não consegue sair, você tem algumas liberdades individuais que foram cerceadas, que foram suspensas durante o período de guerra, mas antes da invasão russa, você tinha na Ucrânia um país totalmente democrático. Agora, algumas liberdades individuais foram suspensas. Na Rússia, antes da guerra, você tinha liberdades individuais também, mas com uma condição, que o povo, era até um acordo tácito entre o governo Vladimir Putin e a população. Você pode ser, você não precisa ser conservador, você pode até ser progressista na Rússia, é, você pode viver a sua vida, você pode ser saudável economicamente, você pode enriquecer, você pode da sua vida pessoal, mas não venha se intrometer na política. Não existe uma sociedade civil na Ucrânia, na Rússia, perdão, organizada. Você não tem uma sociedade civil organizada. Na Ucrânia, você já tem uma sociedade civil mais organizada e você tem mais desenvolvido esse conceito de liberdade. O conceito de liberdade na Rússia não é tão ele é uma liberdade mais para direitos individuais, até o próprio capitalismo, mas não você não tem o direito, por exemplo, de falar a sua opinião política. Se você fizer isso, você pode pegar uma pena de prisão. Como que você vê a influência da liberdade na questão cultural, Anasta? Eu, assim, falando sobre a Rússia, nós sabemos que 20 anos atrás, quando chegou o novo governo russo, nós recebemos, vamos falar assim, nós recebemos uma nova estratégia por parte da Rússia, que é: vocês vão receber a liberdade económica, vocês podem fazer os seus negócios, vocês podem literalmente desenvolver-se monetariamente, o resto deixa para nós, que é a propaganda, que é a opinião política. Você tem a sua opinião e eu já vou lhe falar qual é. E aqui existe aquela coisa, literalmente, que de um dos lados as pessoas estão, tipo, estamos economicamente tranquilos. Algumas regiões melhores, outras piores, não faz mal. O governo que decide o resto. Nós estamos relaxados. Então, sobre a liberdade de expressão, ela é importante, mas ela é importante quando o país já está economicamente forte, estabelecido, fortemente estabelecido. Mas na Ucrânia, como que você vê? Você falou do passado, por exemplo, os cossacos que tinham essa tradição de liberdade. Você viu o tempo que você passou na Ucrânia, o que você acompanha da Ucrânia, essa realidade anterior à guerra. Você via liberdades individuais? Como que era a sociedade ucraniana antes da guerra? Eu posso lhe falar que nós tínhamos muita mais liberdade de expressão, porque nós temos o conceito de junta, assim, pesquisem na internet, junta. Isto é o quê? Uma das formas. Quando existiam os cosacos, o rei militar não era o rei militar, é uma das pessoas a qual você falava a sua opinião. Os cosacos todos sentavam-se e discutiam o que é que eles vão fazer, e todos tinham uma opinião diferente. A Ucrânia é sempre sobre várias pessoas que representam várias opiniões, e literalmente isso dá numa polêmica com a revolução lá na Ucrânia. Tem muitas opiniões e nós não conseguimos simplesmente falar: ok, vamos agora tentar tranquilamente esse regime aqui. Não, eu também vejo isso no Brasil agora. Nós vamos tomar como revolução esse regime. Infelizmente, nós temos essa cultura, o sangue a ferver. A gente não consegue chegar e falar: não, tomar, de primeiro bater, depois ver o que é que aconteceu. E várias vezes a revolução, pela revolução, nós tivemos 3 revoluções, só da nossa parte de independência. Liberdade de expressão existe, sim. O que é que eu vejo? Ultimamente, depois da revolução, ficou menos liberdade de expressão do que nós tínhamos ainda antes. E parece que na propaganda da televisão, está-nos dado a informação que agora vocês têm ainda mais expressão comparando com a Rússia, mas ninguém comparava a Ucrânia de antes e depois também. Isso é uma coisa importante.
E sim, liberdade de expressão existia e existe, mas hoje em dia ela está menos e menos, como eu falei, a lei da guerra. Basta só alguém chegar e falar: você, não sei, é pró-russa, e já está. E você tira do poder a pessoa. E ninguém consegue falar nada. Tipo, literalmente ninguém sabe se é verdade ou não, ninguém nem vai confirmar se é verdade ou não. Leis da guerra, tudo tem que ser feito num minuto. Você não tem nenhuma hora para pensar, um minuto. E se você não responde naquele minuto, se você não dá uma resposta concreta e muito forte naquele minuto, você é literalmente retirado da sociedade. E muitas celebridades, elas também sofreram e passaram pelo cancelamento, depois novamente postas aí no show business. Temos essa coisa. Mas sim, a Ucrânia é sobre essa coisa de conversa também. Conversa via revolução, mas conversa. É aquela coisa da polarização, também estão sofrendo com a polarização, né, como o mundo inteiro. Anasta, eu queria pedir primeiro para os nossos telespectadores darem o like, quem estiver gostando da live, né, e acessarem o canal da Anasta, lá, Condessa Anasta. O URL, o endereço está aqui na descrição da nossa live. Eu queria te pedir para fazer aí as suas considerações finais para a gente encerrar mais esses jogos de guerra agora no feriado. Bom, gente, passam bem o feriado, relaxam. Literalmente, é muito importante. As considerações finais quais são? Essa live foi bem polémica e eu espero muito que vai haver muitos comentários polémicos lá em baixo para haver uma conversa, para haver grandes visualizações. Quero que vocês mandem para as pessoas mais próximas a essa live para discutir e falar, tipo, literalmente, está aqui uma pergunta, questão sobre a língua, o que é que você pensa sobre isso? Eu quero saber da vossa opinião. Para mim é importante, eu quero saber dos vossos argumentos, da vossa filosofia, quero saber, sério. E falando sobre essa coisa da proibição da língua, eu acho que a consideração principal aqui dessa live de hoje, absolutamente tudo durante a guerra se torna uma arma. Seja uma borboleta que está voando no território da Ucrânia, literalmente é uma borboleta ucraniana, agora ela tem passaporte ucraniano e também faz parte da propaganda e tudo. Literalmente, absolutamente tudo, você nem tem noção. Literalmente, até vamos falar coisas assim como ir à casa de banho, ir ao banheiro também agora faz parte da luta. Faz parte do diário, exatamente, tudo. E tudo, e a língua, obviamente, isso já é um patamar mais elevado, mas língua, igreja, livros, educação, literatura, tudo isto agora e em diante, durante, eu acho, uns 10 anos daqui, vai fazer com que vamos criando um novo ucraniano. Nós éramos ucranianos soviéticos, quer ou não, post-soviéticos, não há como retirar isso. Nós ainda estamos até lutando contra o comunismo com métodos comunistas. Isso é uma piada? Não, isso é verdade. E então estamos agora vendo um ucraniano post-soviético passando para um ucraniano ucraniizado. Então vamos assistir essa. O mais importante nessa história toda, literalmente, ficar num país relativamente tranquilo. Como durante a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas de arte tentavam olhar para a guerra de lado, para analisar. Infelizmente, é uma verdade dura e cruel, mas tentam preservar o vosso conforto até ao último momento, até ao último minuto, porque a vida é muito frágil. Eu sei disso e eu sei o quanto tudo é frágil. Tudo o que você podia ter e conseguiu, em um segundo vai acabar. Então, sim, isso é cruel. Eu acho que quem está agora na Ucrânia não iria gostar das minhas palavras, como assim estar no estrangeiro e não na Ucrânia durante a guerra. Mas eu literalmente desejo que todas as pessoas sejam felizes, saudáveis, ricas e prósperas. Realmente desejo isso para vocês. Essa é a principal mensagem, eu concordo totalmente. Só fazer aqui uma observação, talvez algum leitor mais atento nessa questão do comunismo fale, mas a Rússia não é comunista hoje em dia. A Rússia não é comunista hoje em dia. A gente falou das armas criadas no âmbito do comunismo, armas de dominação cultural, mas a Rússia não é comunista hoje, mas a Anasta colocou muito bem como que isso foi criado no ambiente da União Soviética, né, de você usar telégrafo, dentro telefone e correios. A gente fala do Gramsci bastante, né, que era italiano,
Então, nasceu, é um tipo de guerra que nasceu aí no âmbito, dentro de uma ideia mais comunista, na época da União Soviética. Mas a gente não está falando que a Rússia é comunista hoje em dia, não é isso que a gente está falando. A Rússia tem aí um apetite expansionista que está causando muita dor aí na Ucrânia. Mas isso a gente deixa para conversar na próxima live. Queria agradecer mais uma vez aí a presença da Anasta. E obrigado, Anasta. Obrigado mais uma vez por estar sempre aqui com a gente Muito no Jogo. obrigada. E eu, muito obrigada a você por você ter a coragem de ir ao meu país agora e estar neste momento tão complicado lá na Ucrânia. Muito obrigada por mostrar as notícias. Eu aqui particularmente peço para vocês se inscreverem no Luís Cavaguti lá no Instagram, pagarem ao Gazeta do Povo para ler as revistas que escreve o Luís Cavaguti. Em uma eu participei e eu estou muito feliz com isso ter feito. Tipo, uma por favor, matéria paguem a inscrição, vale a pena. Gente, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.